as falas sejam o mais pontuais possível. Desculpa, eu gostaria de ter bastante tempo, mas esse debate a gente se estende para outros momentos também. Então, a professora Lideci, professora estadual e ex-secretária de Educação do município de Canguçu. Obrigada, Lideci, pela presença. Espera aqui, eu tenho que ver quem é que é aí. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, com certeza, meu amigo, fora Temer, porque tudo que nós estamos passando tem muito a ver com esse governo que está destruindo o pouco de dignidade que esse povo tinha conquistado a duras penas há alguns anos. Quero agradecer o convite da Fernanda e dizer que eu estou muito orgulhosa de estar com a minha diretora, os meus alunos amados e queridos, meus colegas professores, e quero fazer uma referência muito especial ao meu colega Eliezer, porque se não fosse esse primeiro movimento do Eliezer de começar a discutir com os alunos, né, nas suas aulas de sociologia, a questão da segurança, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Então, companheiro Eliezer, é uma honra ser tua colega e eu fico muito orgulhosa de estar aqui, né, dando continuidade a uma discussão que começa na Escola Monsenhor Queiroz. Parabéns a Lucinara, né, por estar aqui e obrigado por me acolherem com tanto carinho. Assim. Eu acho que tem uma questão que nós temos que começar a pensar e que todos nós temos que compreender. E eu sou professora de História e tenho estudado muito, né, e desafiei os meus alunos para a gente pesquisar e entender essa coisa da violência. Porque nós não podemos negar que a violência no Brasil, ela foi institucionalizada. E quando nós estávamos aqui, antes de 1500, eu não estava aqui, com certeza os meus ascendentes não estariam aqui, estavam os índios vivendo aqui. E a comunidade indígena, e os nossos alunos da Escola Monsenhor, com certeza lembram da fala do cacique Caigangue, que o arco e flecha não era construído para matar ninguém. O arco e flecha era para fazer pesca, era para construir o seu modo de vida. E aí chegaram os nossos colonizadores. E o primeiro ato de violência foi instituído no Brasil quando desembarcaram em Porto Seguro, na Bahia. E aí começou a instituição da violência, Major Facim, no nosso país. E nós não podemos esquecer isso. Por que eu digo isso? Porque quando nós compreendermos que o nosso país, ele foi construído todo, até agora, e a última manifestação de violência foi a aprovação ontem da reforma, de tudo que a gente tem vivido, isso é consequência de um projeto de nação construído com a chegada dos portugueses, que foi planejado fora do nosso país. Não satisfeito com isso, com a destruição de toda a população indígena violentamente, porque os indígenas, num primeiro momento, mantiveram uma relação amistosa e amigável com os portugueses que estavam chegando aqui. Mas a ganância, o desejo de acumular, o desejo de ser mais bonito, de ser mais rico, de acumular, receber malas de 500 mil reais por semana, isso, né, como diz o diretor lá do Colégio Pelotense, isso naturalizou-se. E a gente não se assusta mais com isso. Não satisfeito com toda essa violência com a comunidade indígena, se destrói uma cultura, se destrói uma proposta de construção de mundo que não tinha na sua raiz a violência. A comunidade indígena não tinha na sua construção e na sua perspectiva de construção social a violência. Tanto que eles não foram jogando arco e flecha, jogando flecha nos portugueses quando eles chegaram aqui. Então nós destruímos essa perspectiva de construção de mundo. Não satisfeito com isso, num segundo momento, se pratica talvez o maior ato de violência, de genocídio e de violência que se pode nominar, que é o processo de construção do país com a mão de obra africana, sequestrada, escravizada no nosso país. E que hoje os negros não precisam dizer,
saber muito bem o que é ser negro neste país. E aí eu quero me solidarizar com o menino do Juntas, que não conseguiu dizer da dor, do que é ser negro, mulher, descendente indígena neste país. Então nós não podemos esquecer que esta violência, ela foi institucionalizada, ela foi legalizada. Pensar a construção desta colônia é pensar de um jeito violento como é que tu constrói uma sociedade. E daí tu estupra as mulheres indígenas, tu violenta as mulheres negras para construir os filhos da nação brasileira. E aí eu sempre recupero isso, e os nossos alunos sabem disso, a gente recupera isso para perceber que o que está acontecendo agora não é algo que está isolado de um processo de construção e de uma visão de mundo. Essa é a perspectiva de visão de mundo implementada na construção da sociedade brasileira. E quem achar que a gente não está falando algo que é importante, pega qualquer sociólogo, e aí eu vou sugerir uma, que é Marilena Chaui. Marilena Chaui diz, com todas, e aí não é a professora de história, a professorinha de história do ensino médio, né? É a socióloga Marilena Chaui, ou qualquer outro sociólogo que estuda as relações brasileiras, vai afirmar isso que eu estou dizendo. E aí, a gente acaba sendo vítima de uma sociedade em que nos diferencia. E aí eu quero recuperar o que a Marta falou aqui, fico muito feliz de ver a Martinha, fazia muito tempo que eu não via, de que a Marta atravessa a quadra. Por que a Marta atravessa a quadra e ninguém assalta a Marta? Porque a Marta respeita as diferenças. O que nós, na maioria das vezes, não conseguimos fazer na escola. Porque aquele aluno que é diferente, a gente não sabe como trabalhar com ele. E aí, este aluno, nós, professores da rede pública estadual e da rede pública municipal, e como instituição ineficiente, porque é isso, é ineficiente, o Estado não dá conta, e quando o Estado não dá conta, alguém vai assumir as responsabilidades do Estado. Vai assumir, cuidar dessas pessoas. E cuidar dessas pessoas é criminalizá-las. É jogá-las no crime, porque o Estado faliu no cumprimento do seu papel, que é cuidar, proteger a sua população. E aí nós nos tornamos vítimas e não conseguimos perceber que nós tomamos até agora a decisão errada. E qual é a decisão errada? Nós não conseguimos nos enxergar como brasileiros com histórias, culturas e perspectivas de construção de cidadania diferente. Edson, a gente não consegue enxergar isso. E a escola não consegue enxergar isso. Porque a escola, como disse muito bem o Michael, Bravo, que eu gosto muito de dizer Bravo, porque ele, né, coloca com muita veemência essa questão de que a gente não consegue perceber isso, como muito bem disse o Michael, a gente não consegue fazer uma construção e uma relação social na escola, porque a gente está preocupado que tem que cumprir conteúdo, né, Michael? E aí nós temos que cumprir conteúdo. E daí o governo diz para o secretário de Educação, o secretário de Educação diz para os coordenadores das secretarias, no nosso caso, das coordenadorias, e aí os coordenadores vão lá e pressionam a nossa direção pressiona a nossa supervisão, e nós estamos enlouquecidos, cumprindo o conteúdo e não discutindo na escola qual é o projeto de sociedade e de escola que nós queremos. Porque a gente não discute qual é o projeto de escola que nós queremos. Nós tivemos momentos na história do Brasil, e muito recentemente, em que nós tínhamos, sim, muito investimento financeiro nas escolas. E nós não podemos negar. Tinha muito dinheiro, a gente nem sabia o que fazer com tanto dinheiro nas escolas do Estado. Mas nós não tínhamos autonomia para discutir que tipo de escola nós queríamos. Que tipo de escola nós queríamos para a nossa comunidade. E aí, juntando a tudo isso, essa ineficiência, essa naturalização da violência, essa expulsão desses alunos, porque o aluno que eu não consigo trabalhar com ele na escola, ele vai me assaltar amanhã depois, porque ele vai embora. E o crime vai captá-lo. Se não tiver um projeto social que ocupe este menino, ele vai
ir para o crime. Por que ele vai para o crime? Porque no crime ele vai viver 20 anos, mas ele vai comprar casa para a mãe dele, vai comprar o carro para a mãe dele, porque ele vai ganhar dinheiro. Ele não vai querer ser professor. Porque professor não consegue comprar o carro para a família, não consegue comprar casa para a mãe, não consegue, porque não há uma valorização dos profissionais da educação. E aí é mais fácil. E eu lembro de um episódio de um menino, porque eu fui diretora da escola dali da Castilho, e uma vez nós discutindo na escola a questão, né, da formação, porque tu tem que estudar, porque esse é o discurso que a gente faz na sala de aula todos os dias. Não, porque tu tem que estudar, porque estudando tu vai ficar melhor. E o menino disse, professora, a senhora já tem a casa que a senhora queria? Não, eu estou pagando. Quando eu tiver 70 anos eu termino de pagar. Professora, a senhora já tem o carro que a senhora queria? Não, nem o Fusca que eu queria tanto também não consegui comprar ainda. E aí ele disse, professora, a senhora quer que eu estude, professora? O meu primo, ele tem 20 anos, ele tem uma casa maravilhosa e tem um Camaro. O que ele faz? Ele faz tráfico de drogas. Então, a gente está colocado numa situação e esperneando, puxando-se pelos cabelos, como o Barão de Munchausen, para resolver um problema que é um problema da nação brasileira. Que é um problema não só da nação brasileira, e vamos estender um pouco mais. É um problema do continente americano, que foi construído nessa perspectiva. De que enquanto um está lá virando a lata do lixo, não tem problema. Eu posso ter a piscina e trocar água todos os dias, todo final de semana. Essa é a proposição da sociedade capitalista. A sociedade capitalista só existe porque ela só existe porque tem que ter gente que faz fome. Senão a sociedade capitalista não sobrevive. É preciso que alguém consiga roubar sacos e malas de 500 mil reais para que outros comam no lixo. E isso não nos incomoda mais. Nós estamos perdendo a sensibilidade humana. E quando perdemos a sensibilidade humana, nós temos que nos voltar. E por isso eu tenho dito, em todos os lugares que eu tenho oportunidade de estar, vamos recuperar como é que as comunidades tradicionais indígenas e africanas, como é que elas pensavam o mundo. Como é que elas pensavam o mundo? Neste mundo, nessa perspectiva de construção de cidadania e dignidade, os indígenas, um comia o peixe e o outro ficava olhando? Com certeza isso não acontecia nas comunidades tradicionais. Então, eu queria, para ser rápida, dizer o seguinte: nós estamos lutando por algo que é muito maior do que nós podemos imaginar. E com certeza, vereadora Fernanda, o buraco é muito mais embaixo. Nós não temos investimentos em políticas públicas. E as políticas públicas, elas encolhem cada vez mais. E aí, minha diretora querida, meu diretor querido, nós não vamos resolver o problema. Nós vamos ser mais um, ou mais dois, que vamos morrer lutando por isso, se nós não conseguirmos fazer com que os nossos alunos percebam o grande engodo que é essa proposta de construção de sociedade, que é a proposta de construção da sociedade brasileira. E daí, meu comandante, o senhor não vai resolver o problema também. Não vai resolver o problema também, porque não vai adiantar reprimir. Tem que prevenir, tem que pensar propostas comunitárias de como é que nós resolvemos. E aí não é proposta da comunidade do condomínio onde eu moro, encher tudo de câmera e construir uma sociedade vigiada com vídeo monitoramento, porque não vai resolver. Nós precisamos repensar que tipo de sociedade nós queremos, que tipo de escola nós queremos. Nós queremos uma escola que não consegue fazer um diálogo de relações democráticas na escola, de igualdade, como muito bem falou a vice-diretora da noite, a Vera Saldanha, não sei se a Verinha está aí ainda. Por que aumentou o número de alunos na escola lá, Santa Rita de Noite? Porque a escola construiu relações democráticas, onde os alunos dialogam, onde os alunos propõem, onde os alunos dizem como é que querem a construção do seu processo de conhecimento, de construção de conhecimento. Por isso aumentou o número. Porque nós pensamos no espaço micro, o que pode servir de exemplo para o macro, para todas as escolas. Nós precisamos pensar propostas que partam dessa perspectiva. Bueno, gente, os meninos invadem a escola e roubam a escola porque eles odeiam aquele espaço que nunca respeitou eles. Eles não se sentem pertencentes àquele lugar. Quem se sente pertencente àquele lugar vai roubar a casa que é colada na escola. Mas ele jamais vai entrar na escola e vai roubar a escola. Porque a escola é o seu lugar. Ele construiu
esse espaço, ele construiu a luta para comprar computador, ele construiu a luta para melhorar a sala de aula, ele não vai fazer isso, porque ele vai se sentir pertencendo àquele lugar. Uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, é que a gente também tem que pensar enquanto escola, porque às vezes a gente chama a nossa comunidade só para dizer as coisas negativas. Quem é o pai que quer ir para a escola ouvir que seu filho só aprontou na escola? A gente chama os pais dos nossos alunos para dizer que eles foram maravilhosos, que eles fizeram trabalhos maravilhosos, que eles foram... Nós chamamos os pais dos nossos alunos. E aí eu estou dizendo nós, porque eu me sinto escola, eu sou escola. A gente não chama os pais na escola para contar coisas positivas dos seus filhos, a gente só chama os pais para falar coisas negativas deles. Quando ele está lá aprontando, rodou, recuperou, não recuperou, brigou com um colega, chamou o outro de não sei o quê, a gente não chama os pais para construir esse espaço de forma positiva. Acho que é de extrema importância, Fernanda, a gente pensar na perspectiva da justiça restaurativa. E eu dizia para o Edson aqui, que a justiça restaurativa, ela já acontecia nas comunidades tradicionais africanas. Alguém foi lá, buscou esse conceito e trouxe para a civilização ocidental. Esse não é um conceito da civilização ocidental. As comunidades, os povos das tribos Maasai, no Quênia, no continente africano, como é que eles resolvem os conflitos na comunidade, ou alguém que se desviou do caminho? Bota o cara no centro da aldeia e conta a história dele para ele, e mostra para ele que ele se desviou do caminho. Mas não é... E alguém que é do Todos pela Educação, esses dias dizia isso, eu ouvia a fala, é preciso uma aldeia para educar uma criança. É verdade, ele está se referindo a essa proposta de educação e de sociedade que está presente nas comunidades tradicionais africanas, que nós perdemos, que nós não recuperamos. E a gente continua insistindo a trabalhar com um conteúdo eurocêntrico, que valoriza o homem. É isso, a educação, ela é machista, racista, homofóbica, portanto, quem não é do padrão, está fora dessa proposta de escola. O nosso currículo, ele é eurocêntrico, e nós temos que buscar outras propostas de educação, e de construção social, e de perspectiva de construção do mundo. Então, para finalizar, eu queria propor que nós estudássemos mais afinco, todos nós, que nós nos preocupássemos com essa perspectiva que é da justiça restaurativa. Porque a justiça restaurativa, ela envolve uma comunidade inteira. Ela envolve o conflito, ele nem vai para a mão do juiz. O conflito, ele vai para dentro da escola e se discute dentro da escola. E aí, gente, tem que ter professor não trabalhando 60 horas, tem que ter professor com 40 horas ou com 20 horas, ganhando por 40 para poder pensar esse processo, para poder pensar o processo de educação, porque eu não acredito na transformação que não seja por dentro da escola. Não existe transformação a partir somente da força policial que faz o que pode e que está sendo desrespeitada cotidianamente. A mudança e a transformação acontece por dentro da escola. Então vamos ter que todo mundo, Major Facim, para dentro das escolas e descobrir que perspectiva de o que nós queremos. Essa sociedade faliu. A gente consegue reproduzir um vídeo em que as pessoas são decepadas lá dentro do presídio e mais de 30 milhões de pessoas no Brasil viram aquilo, inclusive, e compartilharam aquilo. Esse é um problema que nós precisamos refletir. Então eu queria agradecer e dizer que nós precisamos buscar outra proposta de construção social, porque senão nós vamos continuar lutando. Bom, se nós tiver que refundar o nosso país, e agora todos juntos, negros, índios, pomeranos, italianos, com essa diversidade maravilhosa que nós temos nesse país, talvez nós tenhamos que dizer ao mundo um jeito de construir um novo Brasil que tenha essa presença, e que no momento que nós conseguirmos nos compreender, que somos diversos, sim, que temos direitos que não são iguais. Liberté, igualité, fraternité foi uma grande mentira, viu? Nem para a França funcionou. Nem para a França funcionou. Nem todos eram livres, iguais e fraternos. Nós precisamos reconstruir e recompor essa proposta de perspectiva de construção de uma nova nação. Senão nós vamos continuar apagando incêndio, correndo atrás.
utilizando micros projetos que não vão resolver o problema, que vão só minimizar. Então, assim, eu queria agradecer novamente e dizer que, se a gente não construir de forma coletiva, diversa, respeitando a tradição cultural de cada uma dessas populações que fazem parte da sociedade brasileira, nós não vamos avançar. Infelizmente, eu estou sendo pessimista, porque eu estou muito indignada com os 30 anos de luta pelos direitos sociais que foram aniquilados ontem. Então, assim, a força da palavra é muito nesse sentido, de indignação, de que nós lutamos durante muitos anos para construir esses direitos que nós perdemos todos, inclusive nós mulheres, e nós mulheres negras, muito mais. Então, obrigada, e que a gente continue, né, construindo, mas construindo enxergando o todo, que a gente não pode continuar construindo enxergando só uma parte. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ledeci Coutinho, ex-secretária da Educação de Canguçu e professora do Estado. Passo a